A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe grandiosamente a vida de todos. Vocês estão no canal Júlio César, Só a Verdade. Desde já se inscreva no nosso canal, pois nós temos aqui um conteúdo que eu acredito muito que vai edificar a sua vida espiritual, que é o que nós precisamos hoje. Não se esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando da nossa mensagem e venham espalhar o nosso vídeo para milhares de pessoas, que essa é a nossa intenção, né? É poder ensinar milhares de pessoas a realidade da palavra de Deus. Tem alguns canais que também nos apoiam, o canal do nosso irmão Pastor Francisco. Vá lá, se inscreva no canal dele, é um grande homem de Deus. Você também vai ser edificado pelo canal do homem de Deus, amém? Irmãos, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje a respeito do que é que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. O que é que vai acontecer? Tem pessoas que acreditam, nós temos 3 linhas. A primeira linha acredita que a igreja vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação. A segunda linha acredita que a igreja vai ser arrebatada na metade do período da grande tribulação. A terceira linha acredita que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Qual é a linha que você escolhe? No que você acredita? Escreve aqui nos comentários para mim saber a sua opinião. Eu particularmente, aqui Júlio César, acredita que a igreja ela vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação, e nós temos base bíblica para isso. A Bíblia diz que lá em Romanos está escrito que Deus não nos destinou para a ira, mas sim para a aquisição da salvação. A igreja não foi destinada para a ira, mas sim para ser salva. Sim, para herdar o reino de Deus. O período da ira de Deus, a ira da grande tribulação, ela vai ser para quem? O período da grande tribulação vai ser para todas as pessoas que não subiram no arrebatamento da igreja, para todas as pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador, e também para a nação de Israel. Vamos acreditar uma suposição. Vamos acreditar que a igreja ela fique e ela venha a ser arrebatada só no final da grande tribulação. Foge da lógica bíblica. Por quê? Quando a gente vai em Apocalipse capítulo 14 e no versículo 6, João ele vê 3 anjos. 3 anjos que anunciam sobre a terra o juízo de Deus. O primeiro anjo do Apocalipse capítulo 14, versículo 6, João disse assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, a povos, tribos, nações e língua, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quer dizer, o primeiro anjo, ele anuncia que o juízo de Deus chegou e que é para os homens se arrepender, para que eles não sejam atingidos pela ira de Deus. O terceiro anjo, ele voa dizendo: cai, cai, Babilônia. E a Bíblia diz que a grande mãe das abominações e prostituição da terra, ela cai. Deus ele traz o juízo sobre a grande Babilônia. Alguém pode perguntar: quem é a grande Babilônia? A grande Babilônia é a mãe das abominações e prostituição da terra, ao qual é a igreja romana, é a igreja que está no Vaticano. E nós temos o terceiro anjo que anuncia dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber os 666 na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre para todo sempre, e o seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite aqueles que adoram a besta e recebem o carimbo na sua mão ou na sua testa. Então, se a igreja ficou e vai ser arrebatada ela vai ser arrebatada no final da grande tribulação, ela tem que ser carimbada.
ela precisa ser carimbada, porque a Bíblia diz que ninguém pode comprar e nem vender, senão aquele que tiver o número da besta. Não pode vender e nem comprar. Então, se a igreja for arrebatada no final da grande tribulação, logo ela precisa ser carimbada pelos 666. Se ela não for carimbada, Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1, você der procedimento na leitura, lá vai estar dizendo que o anticristo recebeu poder sobre povos, tribos, nações e língua. E ele coloca um sinal na mão de todo homem na testa, e aquele que não adorar a besta e não receber o sinal, a Bíblia diz que é decapitado, é morto. Então não tem lógica a gente acreditar que a igreja de Cristo, ela vai ficar para o período da grande tribulação, né? Nós acreditamos que a igreja vai sair da terra antes do período da grande tribulação. Assim como Deus tirou Noé e a sua família do dilúvio, ou seja, o momento de grande tribulação na terra, ao qual veio trazido pelo dilúvio, Deus também livrará a sua igreja do momento terrível da grande tribulação. O momento terrível da grande tribulação, ele é citado no livro de Jeremias, no capítulo 30, e no versículo 7, que diz: haverá um tempo de angústia muito grande para Israel, e será um tempo tão grande e será um tempo tão terrível que não houve outro semelhante àquele. O tempo da grande tribulação, ele tem duas finalidades. Ele tem trazer a ira de Deus sobre a terra, sobre os que estão carimbados com 666, e também fazer com que Israel se volte para Deus pelo momento terrível da grande tribulação. Amém? Irmãos, alguém pergunta: haverá salvação depois do arrebatamento da igreja? Sim, mas não queira ficar para esse tempo, porque será o pior tempo de toda a história da humanidade, do cristianismo já vista na história. Porque o anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai agir como um homem normal. Mas quando passar os 3 anos e meio, o diabo entrará no seu corpo e vai liderar a terra. E ele vai levantar a maior perseguição já vista na história do cristianismo de todas as épocas a todos os que aqui ficarem. Porque depois do arrebatamento da igreja, nós teremos os desviados, a gente vai ter as pessoas que hão de se voltar para Deus, através da pregação do anjo, capítulo 14, versículo 6. Irmãos, quando Cristo arrebatar a igreja, vai surgir logo de cara as 2 testemunhas, a pregação das 2 testemunhas vai alcançar o mundo inteiro e vai incomodar o mundo inteiro, de forma tal que a Bíblia diz que quando surgir a segunda besta que sobe do abismo, que é o falso profeta, aliado com o anticristo, do abismo quer dizer, ele vem com o poder das trevas. A Bíblia diz que ele faz até fogo cair do céu. Ele vai se levantar contra as 2 testemunhas depois de 3 anos e 6 meses. Quando Jesus arrebatar a igreja, as 2 testemunhas surgem, né? As 2 testemunhas vêm. E eles vão pregar 3 anos e 6 meses. Quando terminar o tempo do seu testemunho, a besta que sobe do abismo faz guerra e os mata, e os seus corpos ficam na praça de Jerusalém. E a Bíblia diz que então as nações, vendo, né, por meio de televisão, por meio de todo meio de comunicação, né, da grande tecnologia de hoje, o mundo vai ver aqueles 2 corpos das 2 testemunhas mortas em Jerusalém, e a Bíblia diz que não será permitido que eles sejam colocados no sepulcro, mas fique ali para que o mundo inteiro os veja. E a Bíblia diz que o mundo vai mandar presente, as nações mandarão presente umas para as outras, contente, dizendo: aqueles 2 homens que atormentaram a terra, eles foram mortos e eles estarão contentes por isso. Infelizmente é o que o mundo quer, é o que muita gente dentro da igreja quer. Mensagens que venham massagear o seu ego, mensagens de
de recebe, eu estou vendo 7 chaves, eu estou vendo 10 apartamentos sendo entregue, é o que as pessoas querem, mas a mensagem que diz que o homem tem que largar o pecado, que diz que a mulher tem que largar o adultério, a prostituição, a fornicação, tem que largar a vaidade, aí, irmãos, poucos pregadores querem ensinar nos dias que a gente está vivendo. Então haverá sim salvação após o arrebatamento da igreja. As duas testemunhas vão surgir após o arrebatamento, depois que as duas testemunhas elas serem assassinadas pela segunda besta que sobe do abismo. A Bíblia diz que Deus levanta 144 mil israelitas para permanecer aqui na terra e pregar o evangelho ali no país de Israel. E depois surge também o anjo do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, para proclamar aos que habitam sobre a terra, povos, tribos, nações e língua, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou o grande dia do seu juízo. Então o anjo do Apocalipse 14 prega de uma forma geral a todas as nações para que se volte para Deus. E vai ser uma coisa grandiosa. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, está escrito: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Cristo e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre esses não tenha poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Porém, essa salvação que se dará após o arrebatamento da igreja vai ser muito terrível, porque aqueles que não subir vai ter que enfrentar o anticristo, e o anticristo vai, irmãos, o anticristo vai arrancar a cabeça, ele vai mandar arrancar a cabeça daqueles que aqui ficar, porque aqueles que aqui ficar e dizer eu não aceito 666, eu não adoro a imagem da besta, o anticristo vai mandar matar, vai mandar arrancar a cabeça, ele vai torturar de uma forma cruel aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja. É o motivo que João está vendo. Eles alcançam a salvação porque não adoraram a besta e não receberam os 666 na sua mão e na sua testa. Por isso a Bíblia chama de bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então, irmãos, é muito importante que a gente venha entender aquilo que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Amém? Você está no canal Júlio César Sua Verdade. Não quero prolongar mais para que o vídeo não fique muito longo, mas nós vamos dar continuação em outros vídeos a respeito desse assunto. Amém? Deus te abençoe, a paz de Cristo alcance e entre dentro da sua casa.